Um jovem estudante descobre que tem superpoderes e passa a usá-los para se dar bem nas provas e entrar para um renomado colégio. Só que o que ele não esperava era que suas trapaças fossem descobertas por outros jovens que também eram superpoderosos. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Charlotte, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com Yu Otosaka, um estudante comum do Japão, descobrindo que conseguia possuir o corpo de outras pessoas por 5 segundos. Só que isso funcionava apenas em quem estivesse em seu campo de visão. Então Yu começa a usar essas habilidades para se sair bem nas provas, ao dominar o corpo dos CDFs e retornar ao seu com as respostas memorizadas. Desse jeito, ele consegue entrar para o renomado colégio Hinomori, chamando bastante atenção por suas notas e por ser um cara bastante bonitão. Lá ele usa seus poderes para forjar um acidente de trânsito, onde salva a menina mais bonita da escola, a Yumi Shiranayagi. Após isso, ele até dá um rolê com a jovem, crente que o seu plano tinha dado certo. Só que Yu acaba sendo desmascarado por Nao Tomori, uma jovem com capacidade de se tornar invisível para uma pessoa da sua escolha. E também Jojiro Takajo, um cara com poderes de teletransporte, mas que não tinha controle sobre o local exato onde ele se teleportava. E eles revelam para o rapaz que aqueles poderes eram como uma doença, que afetava os jovens de todo o mundo, e que iriam desaparecer conforme a puberdade passasse. E informam que até lá, Yu deveria frequentar o colégio Hoshinomi. Só que irritado com aquilo, o garoto tenta atacar Nao, mas ela usa seus poderes e dá uma surra nele. Após isso, a moça oferece a Yu uma vaga no conselho estudantil, afirmando que os poderes dele eram úteis no combate a pessoas que usavam suas habilidades para o mal. Mais tarde, descobrimos que além de Yu, a irmã dele, a Yumi Otosaka, também tinha ganho uma bolsa para estudar no colégio Hoshinomi, e ela estava bastante feliz por isso. Nessa hora também ficamos sabendo que a mãe dos dois havia abandonado eles com o tio, que não era muito presente. E durante o jantar, a Yumi conta que teve um sonho onde ela e Yu tinham um irmão mais velho, mas o rapaz diz que aquilo era apenas um devaneio dela. No dia seguinte, após o bonitão levar um fora de Yumi por não poder sair do colégio Hoshinomi sem supervisão, os dois irmãos se mudam para o seu novo apartamento, onde são recebidos por Nao e Jojiro. Já à noite, Yu sonha com o irmão mais velho, assim como a Yumi havia falado, e fica sem entender quem era o cara. Na manhã seguinte, o garoto chega para o seu primeiro dia de aula, e descobre que nem todos os estudantes dali tinham poderes. Alguns só tinham potencial para desenvolvê-los. E Nao explica que aquela escola foi criada para proteger as pessoas com poderes, que antes eram feitas de cobaias para serem estudadas. E ela ainda conta que Kasuki, o seu irmão mais velho, tinha sido uma dessas pessoas. Em seguida, ela convida Yu para o conselho mais uma vez, e o convence ao dizer que ele seria pago por isso. É então que Takehito Kumagami surge e usa suas habilidades para apontar uma localização no mapa, onde um estudante com poderes estava agindo. Takehito também diz que o poder do cara era a foto mental, que consistia em criar fotografias de acordo com o que ele tinha na mente. Assim, o trio acaba indo até o colégio Namba, onde encontram o Dou, um cara que usava suas habilidades para ganhar dinheiro e ajudar seus familiares que estavam doentes. E Nao o convence de que aquilo era errado, advertindo o cara sobre o perigo de usar os seus poderes indiscriminadamente, e consegue convencê-lo a parar com aquilo. Ao entardecer, Yu questiona mais sobre o irmão de Nao, e a moça o leva até o hospital onde o cara estava internado, contando que ela e Kasuki haviam sido ajudados por uma pessoa misteriosa após passarem um tempo em uma instalação de pesquisa. Lá, Kasuki passou por diversos experimentos que visavam entender o poder dele de criar ondas sonoras, e acabou com problemas neurológicos. Naquela época, Nao ainda não tinha desenvolvido seus poderes, mas era mantida em observação, pois quando o irmão desenvolvia aquelas habilidades, na maioria dos casos o outro também desenvolveria. E isso deixa Yu preocupado com a Yumi. Um tempo depois, Takehito usa suas habilidades novamente, e localiza uma pessoa com dois poderes. O primeiro era a capacidade de incorporar espíritos, e o segundo era controlar o fogo. E ao ver Takehito encharcado, Yu questiona Jojiro sobre aquilo, descobrindo que o cara só podia usar os seus poderes de localização quando estava com as roupas molhadas. Mais tarde, o trio de conselheiros sai em busca do adolescente com poderes, e encontram a jovem Yusa Kurobane, mais conhecida como Yusa Nishimori, a vocalista da famosa banda teen Haruharu. E descobrimos que na verdade ela não tinha dois poderes, e o que acontecia era que Yusa estava sendo possuída ocasionalmente por sua falecida irmã Misa, que era quem podia controlar as chamas e tinha uma personalidade bastante explosiva, ao contrário da doce Yusa. Além disso, ficamos sabendo que a moça está sendo perseguida por um produtor de TV inescrupuloso, após ter descoberto sem querer um segredo sombrio do cara. Por isso, Nao se oferece para ajudá-la, criando uma cena junto de Sho, um dos amigos da falecida Misa, e também com Yu, e assim ela consegue intimidar o produtor, tirando o cara do pé da cantora. Em seguida, Nao convida Yusa para se juntar ao conselho do colégio Hoshinomi, e Sho revela que era apaixonado por Misa, e se culpava pelo acidente de moto no qual ela perdeu a vida. E aí o jovem espírito o liberta da culpa, e
e o incentiva a deixá-la para trás e seguir com a sua vida. No dia seguinte, vemos que Yusa tinha se juntado ao conselho estudantil e que os jovens agora estavam atrás de um jogador de beisebol com habilidade de telecinese, chamado Arifumi. Esse cara usava os seus poderes para mudar a trajetória das bolas que lançava, e assim ganhou uma grande fama como arremessadora. Então Nao o desafia para um jogo, onde caso ele perdesse, o cara deveria parar de usar os seus poderes, e Arifumi aceita a disputa, crente que venceria o jogo. Contudo, durante a partida vemos os alunos do colégio Hoshinome trapaceando a usarem os seus poderes, e assim eles saem vencedores. Dessa forma, Arifumi diz que não usaria mais as suas habilidades, porém revela que fazia aquilo para ajudar Takato, o seu colega de time, pois acreditava que o amigo merecia se tornar um profissional. E vendo que ele não usava os poderes para o benefício próprio, Nao o incentiva a continuar ajudando o colega, mesmo sem usá-los. Em seguida, o garoto se vai, e Nao pede a Yu que possua o corpo do cara para investigá-lo, mas não revela qual eram as suas suspeitas, prometendo que ficaria de olho nele. Um tempo se passa, e vemos Nao sendo espancada por algumas garotas, por conta dela ser muito impopular devido aos seus poderes, e mesmo com a preocupação de seus amigos, ela parecia não se importar com aquilo. É então que Takehito mostra que o próximo alvo deles era um adolescente com a habilidade de flutuar. Assim, o quarteto dá uma rápida passada no mercado, e partem para acampar nas montanhas, onde o tal adolescente costumava aparecer. E aí, durante sua vigília, Yu encontra Nao ouvindo o som da banda de rock favorita de Kasuki, e começa um bate-papo onde ela revela sobre o seu desejo de filmar um clipe em um documentário. Em seguida, ela dá a ele um iPod com as músicas da banda ZN, e mais tarde, Yu sonha novamente com seu irmão misterioso. Na manhã seguinte, o grupo enfim encontra o jovem com a capacidade de flutuar, e Nao tenta argumentar com ele, só que o cara não parece muito disposto a ouvir, e rouba a câmera que a garota usava para desmascarar os superpoderosos. Desse jeito, ele levanta voo, e antes que suma de vista, Yu possui o corpo dele, fazendo o cara despencar lá de cima. Assim que ele chega ao chão, Nao explica que as habilidades do cara desapareceriam com o passar do tempo, e que em um dia ele podia estar voando e perder os poderes do nada, despencando lá de cima. E isso enfim faz o cara se tocar, e ele resolve não sair mais voando por aí. À noite, Yu retorna para casa e encontra a Yumi doente e passa a cuidar dela. Na manhã seguinte, o garoto percebe que a irmã ainda não tinha melhorado, e a faz ficar em casa repousando enquanto ele ia para a escola. Lá Takehito surge mais uma vez, dizendo que existia um novo adolescente poderoso no dormitório próximo ao colégio, e que ele tinha um poder chamado de colapso. Ouvindo aquilo, Nao conclui que deveria ser um aluno que passou mal e ficou em casa que tinha despertado seu novo poder, e Yu conta sobre a irmã. Assim, após a aula, ele, Yusa e Nao vão até o apartamento onde o rapaz morava, e encontram 3 colegas da turma de Ayumi lá, que logo vão embora. E Yu percebe uma garota de cabelos roxos agindo de forma bastante estranha. Após isso, Ayumi fica bastante feliz por enfim conhecer a sua musa Tin, e depois de um tempo comendo e se divertindo, a idol tem que ir embora trabalhar. E nessa hora que Ayumi percebe como seu irmão e Nao pareciam próximos, mesmo que os dois negassem. E aí, antes de ir embora, Nao adverte Yu de que os poderes de Ayumi poderiam ser perigosos, e pede que ele a mantenha em casa, mesmo se a garota melhorar. No outro dia, é exatamente isso que ele faz, mas Ayumi não fica nada satisfeita em ficar em casa, e acaba fugindo para ir à aula. Lá, ela é atacada pela garota de cabelos roxos, que tinha ciúmes por conta do seu crush viver dando em cima de Ayumi. E ao se ver acuada, o poder da garota enfim se manifesta, causando um desmoronamento que atinge Yu, que tinha ido procurar a irmã. Um tempo depois, o rapaz desperta em uma cama de hospital, onde é informado que Ayumi havia falecido no desmoronamento, e a perda da irmã faz Yu entrar em uma grave depressão, se trancando em seu apartamento sem querer receber a visita de ninguém. E os amigos dele tentam fazer de tudo para ajudá-lo, apelando até mesmo para Yumi, a ex-crush do garoto, mas nem isso adianta. Então, um dia ele resolve que era hora de ir embora, e vai para bem longe do colégio, onde encontra um consolo ao usar os seus poderes para espancar diversas gangues de valentões. Até que em uma noite, Nao aparece decidida a tirá-lo daquela fossa, e prepara para ele o omelete de arroz que Yu odiava, mas que a Yumi sempre preparava para o irmão, achando que aquele era o prato favorito dele. E ao perceber que o alimento tinha um exato sabor do prato que sua irmã preparava, ele se emociona, e decide seguir o conselho de Nao de parar com aquela selvageria, e retornar para o colégio Hoshinome. De volta à escola, vemos que Nao reuniu os amigos do conselho estudantil para assistir ao novo videoclipe de Yusa. Em seguida, ela mostra que tinha ingressos para assistir a banda ZN, o grupo de rock favorito dela e do seu irmão. E aí Yusa e Jojiro pulam fora, cabendo a Yu a responsabilidade de acompanhá-la. Mais tarde, o rapaz acaba se encontrando justamente com a vocalista do grupo ZN, Sala Shen, uma mulher cega que estava procurando um lugar para comer, e o garoto se oferece para levá-la. Durante o rango, Sala de alguma maneira percebe que Yu tinha passado por um trauma recentemente, e o rapaz desabafa com ela, contando sobre a Yumi. Depois, Yu tem a ideia de apresentá-la para Nao, mas a garota recusa a oferta, e então ele decide levar Sala até Kasuki, na esperança de que ao ver a sua grande idol, ele recupere um pouco da memória. E aí isso realmente acaba funcionando, pois ao cantar uma de suas músicas para Kasuki, Sala faz com que ele se acalme e relembre um pouco de sua antiga vida. À noite, o garoto leva a famosa embora, e ela fala
como ele era um bom rapaz, o fazendo perceber que algo tinha mudado nele desde que conheceu Nao, ficando feliz por isso. E após se despedir de sala, Yu recebe a ligação da moça agradecendo por ele ajudar a condição de Kasuki, e lembrando o garoto sobre o show do dia seguinte. Já em casa, Yu fica se sentindo nostálgico ao ouvir uma música da banda Zien, e fica curioso por conta disso. No outro dia, o jovem se arruma para encontrar Nao no tão aguardado show, e lá ele acaba tendo um ataque, quando a banda Zien começa a tocar uma música inédita, da qual Yu se recorda de ter ouvido antes. Então voltamos no tempo para ver Yu em uma instalação de pesquisa junto de Ayumi, onde os dois eram cobaias de experimentos. E nessa hora descobrimos sobre Shunsuke, o irmão mais velho deles, que era mantido preso e isolado, por ter o poder de saltar no tempo. E vemos que Takehito também estava ali, quando ele conta a Yu sobre uma conspiração dos jovens para encontrarem uma telepata, que os ajudasse a escapar daquela situação. Mais tarde, Yu e Ayumi são separados, e o garoto recebe a ajuda do Dr. Tsutsumichi, que conta que os outros cientistas tinham forçado Ayumi a despertar o seu poder, e agora estavam prestes a finalizá-la, por acharem que a garota era perigosa demais. Desse jeito, o rapaz corre para salvar a irmã, e usa suas habilidades para roubar os poderes de outras pessoas, inclusive do tal telepata. Assim, ele consegue encontrar Shunsuke e libertá-lo, para que o cara possa voltar no tempo e mudar o futuro deles. De volta ao presente, Yu desperta em um hospital após o ataque que teve no show da Zien, e no momento seguinte, Takehito surge e o leva até Shunsuke, que era a pessoa misteriosa que tinha ajudado Nao e seu irmão. E aí ficamos sabendo que um garoto com superpoderes chamado Maedomari havia apagado as memórias de Yu, Amanda e Shunsuke, mas por algum motivo ele conseguiu se lembrar. Nessa hora, também é revelado que após Shunsuke retornar no tempo, ele se encontrou com o jovem Takehito, e fundou a organização que visava ajudar os jovens com poderes. Assim, ele fez diversos saltos temporais a fim de arrecadar dinheiro para financiar as suas ambições. Só que a cada vez que ele fazia isso, a sua visão ia se deteriorando, até que Shunsuke retornou no tempo uma última vez, para tornar possível a criação da escola que futuramente protegeria seus irmãos. Então ele acaba cego. Em seguida, ele fez com que apagassem as memórias de Yu e Ayumi, para que pudesse protegê-los das sombras. E foi nessa mesma época que Takehito passou a usar o cabelo escondendo o rosto e a água, para disfarçar a sua identidade. De volta ao presente, Shunsuke revela que o verdadeiro poder de Yu não era apenas possuir os demais, e sim roubar os seus poderes, e pede que o irmão tome a sua habilidade de saltar no tempo para salvar Ayumi. Então, Yu faz o que ele falou, voltando no tempo, tomando o poder de Ayumi e salvando a vida da irmã com a ajuda de seus amigos do passado. A seguir, ele se encontra com Takehito e Shunsuke daquela linha do tempo, explicando o que tinha ido fazer. É então que o Dr. Tsutsumichi, que agora trabalhava para Shunsuke, explica que havia criado uma vacina que impedia os adolescentes de despertarem os seus poderes, e que a causa daquela anomalia era o cometa chamado Charlotte, que passava pela Terra a cada 75 anos, e algumas vezes liberava partículas que despertavam os poderes dos jovens. A última vez tinha sido há 12 anos atrás. A seguir, Shunsuke fala que mais pessoas com poderes haviam despertado ao redor do planeta, mas ele e a sua organização só podiam ajudar os que estavam no Japão. Depois, o cara explica que Yu possuía o maior dos poderes, e que muitas pessoas ruins iriam querer pôr as mãos nele, de forma que o rapaz não iria mais poder sair de seu laboratório, até que seus poderes sumam. Mais tarde, Takehito está voltando para o colégio Hoshinome, quando ele é atraído por Furuki e acaba sendo entregue a um homem estrangeiro e sua gangue, que espancam um cara até ele revelar tudo sobre Shunsuke. A seguir, o gringo liga para o irmão de Ayumi, dizendo que queria Yu em troca de Takehito e de Nao, que também tinha sido sequestrada. E aí Shunsuke conta a situação para o irmão, ficando decidido que o rapaz iria fingir que iria se entregar para tentar resgatar os outros dois, e caso algo saísse errado, ele deveria voltar no tempo e pensar numa nova estratégia. Assim, vemos Yu encontrando dois dos gringos em um armazém abandonado, decidido a salvar Nao por quem ele estava apaixonado. Só que logo ele é atacado por uma estranha jovem, que arranca um dos seus olhos, impossibilitando o rapaz de voltar no tempo, já que para isso ele precisava das duas vistas. É então que o rapaz entra em desespero, e o poder de colapso que ele tinha tomado de Ayumi entra em ação, e causa um desmoronamento. Nessa hora, os dois gringos caem desmaiados, e Takehito se fere gravemente tentando proteger Nao, falecendo na frente de Shunsuke antes que o amigo pudesse fazer algo. Então, 2 dias se passam, e vemos Yu no hospital, sem o seu olho direito, descobrindo sobre a morte de Takehito, o que deixou Shunsuke desconsolado, por ser um grande amigo dele. E conforme o tempo se passa, Yu vai se recuperando, e recebe a visita de Ayumi, Jojiro e Yusa. E durante uma conversa com a Idol Team, ele incentiva Yusa e Misa a visitarem os pais, que não viam há um bom tempo. E aí a garota possuída resolve seguir o conselho dele, indo até o restaurante dos pais que ficava na montanha, onde Misa revela o quanto os amava. Em seguida, os amigos de Shunsuke pedem a Yu que tente conversar com o irmão e tirá-lo daquela fossa, só que isso não adianta de nada. Mais tarde, Yu enfim reencontra com Nao e fica decidido que ele iria sair pelo mundo roubando os poderes de todos os adolescentes com habilidades especiais, e assim salvaria eles de serem explorados por mentes criminosas. Então ele se declara para Nao, que responde que ficaria aguardando o garoto retornar, e entrega os seus poderes para ele. Depois, Yusa e Jojiro também oferecem os seus poderes para o rapaz, e o espírito de Misa enfim se despede dos amigos, e deixa uma carta emocionante para a irmã. Após isso, vemos que
que Shunsuke havia se libertado da sua depressão e agora apoiava o plano do irmão, ajudando ele a planejar os próximos passos. E aí, na noite de sua partida, vemos Yu deixando o iPod com Nao, prometendo buscá-lo quando retornasse, e a moça entregando a ele um caderninho com as anotações que poderiam ajudar na missão. Assim, Yu sai pelo mundo em busca de pessoas com poderes e encontra um rapaz com a capacidade de localizar os outros superpoderosos só olhando para um mapa. Dessa forma, o trabalho dele é bastante facilitado, e Yu roda por diversos países roubando variados tipos de poderes e ganhando a fama do ceifador de um olho só. Um dia, ele encontra uma moça com poderes de cura, e após roubar a habilidade dela, Yu pensa em curar o seu olho ferido e assim recuperar a capacidade de voltar no tempo. Só que ele reflete por um segundo e decide apenas focar na missão de acabar com todos os superpoderes do mundo. Um tempo depois, o rapaz está descansando em uma cama, quando começa a perder o controle devido à quantidade de energia que agora possuía. Então vemos que conforme mais poderes Yu adquiria, mais ele ia perdendo a sua humanidade, chegando até mesmo ao ponto em que suas memórias ficavam embaralhadas, e ele mal se lembrava da sua amada Nao, e somente o caderninho de anotações que a garota tinha lhe dado era o que mantinha um pouco de sua sanidade. Desse jeito, após um longo e cansativo percurso, Yu está exausto e debilitado, o que dá a chance de um caçador de recompensas feri-lo com várias flechadas. Só que uma moça, a última detentora de poderes do mundo, surge para defendê-lo, e descobrimos que a habilidade da jovem era a coragem, e Yu fica feliz ao vê-la, tomando seus poderes e fazendo com que a moça fuja. Então, o caçador de recompensas volta a acertá-lo com uma flecha, e está prestes a finalizá-lo, quando Shunsuke surge em um helicóptero para resgatar o irmão. Assim, o tempo se passa, e vemos que Yu não tinha nenhuma lembrança de Nao, apenas de seu caderninho que agora estava surrado. E a garota se apresenta como sendo a namorada dele. E encerramos a temporada vendo o rapaz junto de seus amigos, se preparando para criar novas lembranças felizes. Fala galera, o que você faria após tomar todos esses poderes? Me contem nos comentários. Você já imaginou como o nosso corpo luta contra bactérias e vírus? Quer saber como tudo isso funciona? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.